Olá, pessoal. Estamos em mais um vídeo da patologia e hoje a gente vai começar um assunto chamado de pigmentos. É um assunto muito importante e a gente vai começar essa semana. Na próxima semana a gente já termina e aí a gente finaliza o assunto da primeira unidade, né? E a gente já pode fazer a nossa primeira prova. Só que antes da gente discutir isso, eu queria também apresentar o monitor de patologia para vocês, tá? Que é o Matheus. E eu vou tentar marcar uma aula síncrona na segunda... segunda é feriado. Vou tentar marcar uma aula síncrona com vocês para poder apresentar ele, mas se não conseguir, eu apresento por e-mail mesmo e vocês marcam monitoria para a primeira prova, tá bom? Com ele. Bom, então vou colocar aqui o slide que a gente vai falar então sobre pigmentos. Então, o que são pigmentos, né? São substâncias que dão coloração incomum ao corpo inteiro. Então, geralmente, quando cora o corpo inteiro, ele é sistêmico, né? Ele está presente na corrente sanguínea, no sangue. Ou é uma substância que dá coloração incomum ao tecido. É um tecido local, né? Então, tem pigmentos que coram o corpo inteiro, tem pigmentos que coram apenas um local. Então, pigmento nada mais é que uma substância que dá cor a algum tecido, sendo que essa cor é uma cor incomum, uma cor anormal que o tecido não exibe naturalmente em condições fisiológicas e anatômicas. Essa cor, ela é reconhecida macroscopicamente, então, para você identificar que o animal tem um pigmento, não precisa fazer exame microscópico. Se você fizer o exame microscópico, você vai ver o pigmento lá, em algumas situações, a maioria das situações, outros não, né? Mas o que é interessante é que esses pigmentos, eles são observados macroscopicamente, tá? E aí você já identifica o que é. As cores são muito diversas que o animal pode ficar, que o tecido pode ficar. Entre elas, o vermelho, o negro, o amarelo, o roxo e outras, certo? Então, aqui é só um exemplo de dois pigmentos, né? Aqui, um pigmento que deixa a mucosa, todas as mucosas do animal, mucosa ocular, oral, vaginal, peniana, deixa a mucosa amarela, né? E aqui um outro pigmento que deixa a mucosa roxa, chamada de cianótica, e aqui chamada de ictérica. A gente vai ver tudo isso na semana que vem, certo? Aqui são só dois exemplos. Então, esse é um pigmento. É uma substância que deixa o tecido de uma cor que é diferente, incomum, anormal do fisiológico, do anatômico. Esses pigmentos, eles podem ser classificados em dois. Endógeno, endo, de dentro, então são produzidos pelo próprio organismo, e os exógenos, exo, de fora, que é proveniente do meio externo, do ambiente, da natureza, certo? Entre os endógenos, a gente tem a melanina, lipofuscina, hemosiderina, hemoglobina e bilirrubina. E entre os externos, que vêm pelas vias pulmonares, intestinal ou pele, temos a poeira, que é o ar, né? O pó de carvão presente no ar também, metais, corantes, parasitas e assim vai. A gente vai ver alguns deles, tá? Se você for no livro de patologia, você vai ver que eles falam de vários pigmentos, esses daí também, só que a gente vai selecionar os mais importantes, selecionar os que mais acometem, selecionar o que mais tem importância, né, para nós e falar, aprofundar sobre esses pigmentos, certo? Porque os que não têm tanta importância, os que não aparecem com frequência, a gente só cita, mas não explica direitinho como os outros que são muito comuns e importantes. O primeiro pigmento, então, que a gente vai estudar, que é muito importante, é a melanina. A melanina, ela vai dar coloração negra a acastanhada, né, em vários tecidos, na pele, no pelo, né, então os animais negros, animais castanhos, é tudo variação da concentração de melanina. Essa melanina é produção genética, então se você tem dois animais negros e cruzam, né, a produção de melanina vai ser determinada geneticamente, brancos também, e assim vai, né? A melanina, então, está presente no pelo, está presente nos olhos, está presente no focinho, nos lábios dos animais, ou no pelo e na pele inteira. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de melanina, né? Aqui um animal inteiro com melanina, esses dois, o cachorro e o cavalo. Aqui o olho inteiro com melanina, o focinho, os lábios.
E se você olhar esse labrador aqui, ó, vocês pensariam o quê? Qual é o motivo para esse labrador estar com melanina nessa região? E aqui também, no focinho, no olho, aqui, ó, nessa região aqui. O que que tem nessa região que fica mais pigmentado, diferentemente de todo o restante do tecido, né? Porque esses dois animaizinhos que são negros por igual, pronto. Mas e aqui? Os animais que são brancos, a orelha castanha, olha só. São tonalidades de melanina, né? Que a orelha, quando é castanha, fica pouca concentração de melanina. Quando a melanina é muito alta, fica extremamente negro mesmo. E se você for reparar, essas duas fotos aqui, eu tenho a concentração de melanina, eu tenho pigmento negro, onde não existe pelos. Então, o que a gente pode tirar de conclusão? O focinho não tem pelo, aqui a parte rostral não tem pelo, os lábios não tem pelo, e aí, onde não tem pelo, eu tenho produção de melanina e fica escuro, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que melanina, o objetivo da melanina é principalmente proteção, certo? Então, aqui, devido à ausência dos pelos, a natureza muito sábia produz um pigmento negro que protege a pele das radiações solares, principalmente, né? Porque sabe que essa região aqui, do focinho, dos lábios e da pálpebra e do olho, são áreas que são mais expostas à radiação solar por não terem pelos, né? Então, a primeira função da melanina, a primeira não, né? A principal função da melanina é essa, de proteção contra os raios solares, UVA e UVB, né? Que a gente já estudou isso, que induzem a formação de radicais livres. Por isso, pessoal, o radical livre, a gente estudou isso, são substâncias produzidas pelo corpo através do estresse, da radiação solar em excesso, viu? Porque a falta dela é mais perigosa do que o excesso. Essas substâncias, elas vão causar lesões e vão causar um envelhecimento precoce da pele. Por isso que as pessoas negras que têm alta concentração de melanina na pele, elas ficam velhas ficam velhas menos cedo, né? Ficam velhas mais tarde. As pessoas não têm, os negros não têm muita ruga. Você olha para uma pessoa negra de uma certa idade, você dá muito menos para ela, né? E aí, o motivo é esse, porque protege contra a radiação solar, que vai acontecer nas pessoas muito branquinhas, a liberação de radicais livres que ocasiona o envelhecimento precoce e a morte celular das células, certo? Então, essa melanina é produzida por uma célula chamada de melanócito. Então, cito quer dizer célula, melano de melanina, melanócito, célula que produz melanina. E ela fica na pele, no olho, a gente vai falar um pouquinho sobre os melanócitos. E armazena nos melanófagos, a gente vai ver a foto sobre isso. Aqui são duas histologias de uma pele branca e de uma pele negra, tá? Na pele branca, a gente observa desse lado aqui que não existe essa parte negra que tem aqui, né, na base, na membrana basal da epiderme. Então, se vocês relembrarem da histologia, aqui nós temos a camada epidérmica, aqui nós temos a camada córnea ou queratina, embaixo a epidérmica, embaixo a derme, depois a hipoderme. Essa camada epidérmica é formada por várias células, divididas em várias camadas também, só que existe uma camada chamada de basal, que é a camada de baixo. Essa primeira camada aqui, como o próprio nome está dizendo, está presente na base da camada epidérmica, né? Então, essa camada epidérmica é toda essa camada aqui, e aqui é a parte basal, a base da epiderme. Se a gente reparar nessa aqui, que tem a pele branca, nós não temos quantidade de melanina suficiente aqui, né? E aqui nós temos altíssima quantidade de melanina dentro dos melanócitos. Então, os melanócitos, que são células produtoras de melanina, eles ficam na camada basal da epiderme, certo? Então, aqui é a epiderme, aqui é a camada basal da epiderme, e eu tenho, então, essas células produtoras de melanócitos presentes aqui na camada epidérmica, o que dá, então, a coloração negra para a pele devido à alta concentração
desse pigmento negro, né, ou castanho. Ele é castanho, mas quando ele está muito produzido e acumulado, ele fica negro. E assim a pele negra do animal, né, ou da pessoa é apresentada macroscopicamente nessa tonalidade, certo? Então, essas células aqui está representada aqui nesse esqueminha. Ela é uma célula normal, que tem núcleo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, essa coisa toda. Só que a única diferença dela é que ela emite projeções da sua membrana, e essas projeções, ela produz, através da tirosina, ela produz a melanina, armazena em melanófagos, que são essas vesículas de melanina, e, através de projeções de membrana, ela vai transferindo a melanina para todas essas células aqui, chamadas de epiteliais, tá? Qual que é o objetivo disso? Depois que ela transfere a melanina, essas vesículas, para as células epiteliais, essa melanina fica recobrindo o núcleo, fica aqui em cima do núcleo das células epiteliais, fazendo então o quê? Uma proteção contra a radiação solar. Tanto é que pessoas negras, elas são bem mais resistentes ao sol do que as branquinhas, né? Uma pessoa branquinha está ao sol, já queima, fica vermelha, tem que sair, fica ardendo. Uma pessoa negra não, fica no sol, ela vai demorar muito mais para ter esses mesmos sintomas que a pessoa branca teve. O animal negro é a mesma coisa. A diferença dos animais é que eles têm muitos pelos, né? Então, por ter pelos, isso acaba protegendo da radiação solar, então o animal ele sofre muito menos com a queimadura da radiação solar como nós, porque nós somos mais expostos, mais vulneráveis, né? Aqui um outro esqueminha mostrando a mesma coisa, só que mais aprofundado, mostrando então essas projeções de membrana, elas vão correndo e levando a melanina através desses melanófagos, né? Então tem melanina aqui dentro, vai levando essas melaninas em vesículas até as células de todas as células epiteliais, desde a mais basal, que é o local onde o melanócito fica, até a mais superficial, que é onde eu tenho as outras camadas, né, epiteliais, que vocês lembram lá da histologia. Então, aqui, ó, voltando aqui o slide, aqui é a membrana basal, então ela projeta, aqui não dá para ver essa membrana porque é microscópica, né? É ultramicroscópica. Então, aqui existem projeções dessa membrana, e aí o que vai acontecendo? Vão formando verdadeiras galerias, e essas galerias, por onde vão percorrendo toda a melanina e é transferida para essas células aqui, que estão nas camadas mais superficiais, fazendo, então, ocorrendo, então, dois fatores. O primeiro, protegendo as células superficiais da radiação solar, porque são as células que mais necessitam dessa proteção, e segundo, dando a tonalidade enegrecida para a pele, né, no caso dos animais e dos humanos também, ok? Então, essa melanina é expressada geneticamente, ela pigmenta a pele através das transferências, né, e isso já falei. Bom, isso tudo que eu estou falando agora é fisiológico, né, é como acontece normalmente nos animais. Agora a gente vai falar das alterações de melanina, né, que passa a ser, então, patológico, tá? Então, quando é que eu tenho uma alteração de melanina? Alta produção de melanina, né? Eu esqueci de colocar aqui, tá certo, gente? Mas eu vou arrumar antes de mandar para vocês. Eu tenho dois problemas com relação à melanina. Alta produção de melanina de maneira excessiva, né? Então, eu vou ter uma pigmentação exagerada. E o outro problema é a falta de melanina. Vocês já ouviram falar nos animais albinos? Então, animal albino, a gente vai ver como acontece isso, mas os animais albinos, eles têm ausência de melanina, tá? Então, ou eu tenho muita produção, ou eu tenho baixa produção. Quando eu tenho muita produção, que é o caso do slide que está mostrando aqui, eu vou ter uma pigmentação exagerada, ou seja, o local onde produz melanina vai ser muito negro, porque eu vou ter uma pigmentação exagerada, né? E ela é comum em duas situações patológicas. Nos tumores de melanócito, então, se o melanócito ele se tornar uma célula cancerígena, ele vai gerar um aumento de pigmentação, né, levando ao que a gente chama de melanoma, que é um tumor preto, certo? Pode até não produzir melanina, aí vai ser um melanoma amelanótico, mas aí já é outro assunto, tá?
A gente está falando aqui de excesso de produção. E o segundo, nas dermatites crônicas, que eu vou mostrar uma foto para vocês entenderem. Bom, aqui é em humano, mas eu vou mostrar a foto em animais também, mas aqui é em humano, porque é importante a gente falar disso. Parece uma pinta, porém essa pinta, ela tem contornos irregulares, olha aqui, né? Ela não é regular, e principalmente ela tem um crescimento muito rápido. Aí você fala assim, eita, Gi, eu tenho uma pinta aqui que tem um contorno irregular. Sim, mas ela está crescendo, ela está formando um volume, ela está se espalhando, porque se isso acontecer, você tem que tomar muito cuidado. Eu não estou falando isso para assustar vocês, mas esse melanoma é um dos tumores malignos mais agressivos que o ser humano e que o animal pode ter, certo? É muito agressivo, é o tumor de pele mais agressivo que existe. Então, esse melanoma, que é um tumor de melanócitos, vai começar a produzir muita pigmentação, e essa pigmentação pode ser acastanhada ou negra, dependendo da concentração de melanina que ele tiver. Vou repetir mais uma vez. Não é qualquer pinta que é melanoma, tá? Para ser melanoma, ele tem que ter o contorno extremamente irregular, por isso quando a gente vai... Eu tenho uma pinta preta aqui atrás, e aí eu fui no dermatologista, ela pegou uma lupa para olhar. Por quê? Porque ela tem que ver o contorno desse melanoma, se ele é irregular ou não, tá? E a segunda característica é o crescimento rápido. Se você tem uma pintinha, essa pintinha aqui tem 5 anos que eu tenho ela, não é melanoma mesmo, porque se fosse ele já teria te matado. Tá bom, gente? Então, apesar da gente ter várias pintas, e isso não é problema, a gente tem que ficar atento quando essa pinta começa a crescer e tem contornos irregulares, tá bom? Bom, aqui é um caso, esse aqui é o motivo do melanoma ser tão maligno e ser tão perigoso. Porque é um caso de metástase no pulmão de um melanoma de pele. O animal tinha um nódulozinho pequeno na pele, mas esse tumor é tão agressivo que ele começa a produzir metástases, que são focos do mesmo tumor em outro local, distante daquele que ele começou. Então, o animal começa com tumor de pele, porque o melanócito está mais comum na pele e no olho, né? No olho também é comum, na boca também, por causa dos lábios, da gengiva. Não sei se vocês já viram, quando você levanta do lábio do animal, geralmente tem umas manchas pretas, né? Isso é melanina, tá? Por isso que na boca é um dos principais locais de aparecimento do melanoma. Então, aqui é uma metástase bastante, né, grande, e esse animal ele tinha uma insuficiência respiratória muito grande, porque aqui é o pulmão, aqui é a traqueia, aqui é a faringe com a epiglote e aqui a língua do animal, certo? Então, aqui é todo o trato respiratório. E aqui é a neoplasia, que tem a característica negra, e a gente pode ver no pulmão também, tem focos, né, de tumores negros espalhados pelo pulmão. Então, esse animal aqui não teve jeito, teve que fazer a eutanásia dele, porque realmente não tem mais o que fazer, né? Microscopicamente, esse aqui é a mesma lâmina do caso anterior, tá? Microscopicamente, a gente vai ter o aumento desse pigmento nos tecidos, e aí no microscópio a gente consegue ver uma coloração acastanhada, certo? Então, a gente consegue determinar, né, que é melanoma através não só do pigmento, mas também através das células, que nesse aumento aqui não dá para observar, mas as células cancerígenas que estão atípicas e anormais. Então, como eu falei com vocês, o segundo lugar de acometimento do melanoma é na boca, tá? Então, se tiver um nódulo negro crescendo na boca, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer os exames bem rápido, com muita urgência, para ver se a gente consegue retirar esse tumor o mais rápido possível, antes que ele invada, cresça e produza metástases. O terceiro lugar, então, primeiro a pele, segundo a boca, o terceiro lugar é o olho. Então, a gente tem a íris, né, a retina, como alguns locais de produção de melanina. Então, aqui, também quando é detectado inicialmente, a gente faz a enucleação, a retirada do globo ocular, né, e reza para ele não ter infiltrado, para ele não ter feito metástase, tá? Bom, o segundo caso, que já não é mais melanoma, porque não tem massa, não tem volume negro, mas a pele fica negra do mesmo jeito, só que de uma maneira mais uniforme, são as dermatites crônicas. Aqui é chamada pigmentação melânica, tá? Então, o que eu vou ter nessa pele? Animais que têm algum problema de pele, alergia, sarna,
o animal que tem alguma coceira, ou por dermatite bacteriana, ou por parasitas, até mesmo carrapato e pulga, eles começam a se coçar, eles começam a inflamar a pele, a chamada dermatite, e quando essa dermatite passar um tempo, lembra nas primeiras aulas de patologia que eu dei a definição para vocês, a diferença de agudo e crônico? Aguda é uma doença que começa repentinamente, e crônica, uma doença que se alastra, persistente por muito tempo. Então, se o animal tiver algum problema de pele, onde ele vai ter perda de pelo, a chamada alopecia, ok? Então, além dessa pele estar inflamada, chamada de dermatite, além de ser longo prazo, crônica, ela também tem queda de pelo, alopecia. Então, nas dermatites crônicas alopécicas, eu vou ter a exposição da pele e por um processo natural, né, os melanócitos começam a produzir mais melaninas e a pele, então, vai ficando cada vez mais negra, a ponto de ficar com esse aspecto aqui que vocês estão vendo. Todos esses animais tinham algum problema, e aí não interessa qual o problema primário, que levou a queda de pelo, chamada de alopecia, e o animal, então, começa a produzir mais melanina e fica com a pele negra. Isso é muito comum em animal de rua, não sei se vocês já viram, né, essa pigmentação, chamada de hiperpigmentação, tá? Então, isso é muito comum também nos problemas de pele. E, por último, a melanose. A melanose é uma concentração de melanina também aumentada, e depois no outro vídeo a gente vai falar da falta de melanina, tá? Concentração de melanina em locais impróprios. Não tem justificativa para produzir melanina naquele local, como, por exemplo, na pleura, no cérebro, nas meninges cerebrais. Para que eu vou proteger a meninge cerebral da radiação solar, né? Para que eu vou produzir melanina no epicárdio, no coração? Para que eu quero melanina lá? Então, isso aqui é uma doença congênita, mas que não leva a alteração nenhuma. Não tem inflamação, não tem degeneração, não tem tumor, isso é muito importante falar, né? É apenas uma mancha negra em um local impróprio, ok? Que é chamado, então, de melanose. Cuidado para não confundir melanose com melanoma. Melanoma, tumor maligno de melanócitos, e melanose, apenas manchas em locais impróprios, certo? Macroscopicamente, a gente vai observar manchas pardas ou pretas, igual aquele tumor, só que de forma irregular também, só que não é na pele, nem no olho, nem na boca, são em locais impróprios, que na maioria das vezes a gente nem detecta que tem. Só detecta na hora que morre e vai fazer a necrópsia, aí você vê, olha, uma melanose. Ou quando vai fazer na linha de abate, né, nos animais de produção, quando você abate o animal que vai tirar a carcaça e os órgãos, você olha, eita, tem uma melanose aqui, e aí ela nunca teve problema. Microscopicamente, você vai ver melanócitos misturado a fibroblastos, né, e melanina, como eu mostrei naquela foto micro lá. Então, olha que bonito, né? Manchas negras. Parece que eu peguei um pincel, molhei numa tinta preta e saí pintando igual dálmata. Então, como se for a melanose, vocês lembram do dálmata, tá? Cheia de manchinhas negras. Então, aqui, uma melanose no pulmão, essa aqui é a foto do livro de patologia, né? Muito bonita, por sinal. O contorno é irregular, né? Você fala assim, eita, Gi, o contorno é irregular, então é um câncer. Não, por que não é um câncer? Não tem volume. Então, a primeira característica que diferencia melanose e melanoma. No caso do tumor, eu tenho volume, eu tenho aumento, eu tenho uma massa. Aqui não, aqui ela é reta, ela é plana, tá? Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o melanoma leva o animal à morte através de alterações muito importantes do tecido, de consistência, de função, né? E aqui não. Aqui ele não tem alteração no tecido, de consistência. Se você pegar, né, no local, a consistência é a mesma, e não tem alteração na função, né, nas células do tecido, não tem necrose nem nada, tá? Essa é a primeira diferença que a gente tem que fazer do melanoma. A segunda diferença que a gente tem que fazer é da necrose. Um tecido que necrosa, ele fica preto. Lembra que a gente falou que necrose é a morte celular?
quando o tecido morre, ele tende a ficar preto, né? Porque o tecido morreu, então morre também a vascularização sanguínea, e esse tecido sem vascularização tende a ficar negro. Ok? Qual que é a diferença? Mais uma vez, a consistência. Quando eu aperto uma necrose, eu vou ver que ali tem alteração de consistência, tem alteração no aspecto, tem alteração na forma. E quando tem melanose, não tem alteração de nada, é só a cor mesmo que foi alterada de maneira local, certo? Bom, agora a gente vai falar das despigmentações, né? Então eu vou parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo, então, a gente vai falar do caminho inverso, que não é tão importante nos animais, mas acontece e a gente tem que fazer o diferencial também, tá? Que aí já é o contrário, está havendo despigmentação. Em vez de produzir mais, está havendo destruição e falta de pigmentação, né, desses tecidos. Então, até lá.